boa tarde, sejam todos bem-vindos à ação de dúvidas de comunicações por computador. O meu nome é Pedro António, acho que no geral o pessoal já me conhece. Estou a dar o PL1 de comunicações por computador e há pouco tempo chegou uma ideia de que nos outros turnos a coisa estava um bocado má. Eu no meu turno acho que no geral as coisas estão a correr bem. Pensei que no resto também estaria tudo ok, e se nessa situação até gostaria de ter feito esta sessão um bocadinho mais cedo, mas é o que deu. Felizmente o trabalho também já foi adiado uma semana, por isso acho que não é muito problemático, só estamos a fazer a sessão agora, porque já tem mais uma semana para esta primeira entrega e acho que se calhar em termos de conceitos será a parte mais difícil de abordar. Não obstante disto, obviamente a entrega do TP2 da segunda fase não foi afetada, ou seja, o aviso que eu também já dei no meu turno, tenham muito cuidado com isto, porque há muito mais para fazer na segunda fase do que na primeira. E por isso é imperativo que vocês meçam bem as coisas e a minha sugestão é, se possível, tentem fazer um bocadinho mais do que dá na primeira fase. Não façam estritamente apenas o que é requisito, porque a segunda fase, nesse aspecto, vai demorar um bocado. Porque são muitas coisas e acho que há muitas secções que neste momento se calhar até parecem simples, não são assim tão simples, ainda dão bastante trabalho, ou coisas que vocês ainda não exploraram e que não têm exatamente noção da sua dimensão. Por isso, tentem fazer um bocadinho mais do que a primeira fase. Esta sessão é um bocado para orientar esta primeira fase, terem noção do que é para fazer, ter um bocadinho de orientação de qual é que será o método de implementarem, qual é que será a ordem de fazerem as coisas, tentar ambientar um bocado o pessoal para não estar parado porque não sabe como é que há de fazer, como é que há de prosseguir. Não vou entrar muito em detalhes de programação nesta sessão, assim, se houver perguntas sobre isso, obviamente estou disponível, mas isto será mais uma sessão de conceitos e de arquiteturas do que propriamente dizer-vos, olha, façam um socket aqui, depois enviem uma mensagem para ali. Não, o objetivo não é bem esse. Como ao costume, estejam à vontade de fazer alguma questão enquanto eu estiver a expor isto. Portanto, eu não tenho uma ideia 100% certa de o que é que eu vos vou falar, vamos ver o que é que aparece. Portanto, vou-vos dar uma ideia de o que é que vocês têm que entregar para o TP1, explicar-vos os conceitos que são subjacentes, e depois haverá uma segunda fase em que vocês têm liberdade de fazer as perguntas que quiserem, sendo da primeira ou da segunda fase. Obviamente o foco aqui será a primeira, mas se tiverem alguma pergunta, alguma coisa que querem implementar agora na primeira fase, que por acaso não seja requisito da primeira, também estão perfeitamente à vontade. Eu, dentro do possível, vou tentar responder a tudo. Portanto, a ideia é que vocês saiam daqui a saber exatamente o que é que vão fazer a seguir, a perceberem o que é que está feito e quais é que são os próximos passos. Portanto, a qualquer altura, estejam à vontade também de interromper, seja por mensagem ou se quiserem falar pelo micro, também estão à vontade. Portanto, eu vou passar então a partilhar o meu ecrã. Cadê isto? Ok, portanto, digam-me só se já conseguem ver isto. Em princípio deve estar ok. Digam-me só isto. Tu consegues ver bem? Ok, ótimo. Eu não consegui ligar o meu tablet a isto, não sei porque ele não está a reconhecê-lo, portanto vão ter que gramar com os meus desenhos com o rato, é o que é. E portanto, só para situar um bocado o pessoal, portanto, para esta primeira fase não é requisito que vocês façam os diversos tipos de domínios, portanto, vocês podem apenas fazer um domínio, até pode ser dummy, pode ser apenas um domínio sem subdomínios, sem estarem a falar em servidores de topo, em servidores de domínios de topo, apenas uma coisa muito, muito simples, ou seja, vocês podem fazer uma coisa deste género. Enquanto vocês têm aqui um switch no meio, têm, vamos chamar-lhe um SP, e tem deste lado um SS, e depois vão ter um cliente. Ou seja, a vossa arquitetura não tem que ser muito mais complexa do que isto. Se vocês quiserem já começar a implementar as partes do TP2 para ter as coisas organizadas e ser fácil de fazer a transposição do que está feito no TP1, ou mesmo a vossa explicação na apresentação do TP1, desculpem, da primeira fase do TP2, que vos ajude a terem já todas as estruturas, estão perfeitamente à vontade. Já há muita gente que me chega com arquiteturas em que tem os componentes todos que vão utilizar na segunda fase, também está perfeitamente ok. Isto é mais conceptual, ou seja,
estes são os elementos que vocês precisam na primeira fase. Se querem replicá-los, se querem ter isto com vários domínios, estão perfeitamente à vontade. Eu vou começar pelo básico, para mesmo ter em conta o pessoal que pode estar um bocado encravado nestas primeiras fases. E, portanto, a ideia é que vocês vão ter um cliente e este cliente vai fazer um bocado o que o vosso PC faz quando vocês acedem, por exemplo, a uma página web, em que vocês vão querer eu tenho um nome e quero conseguir traduzi-lo para um endereço de IP que o meu computador consiga reconhecer e consiga aceder para ir buscar os dados da página à qual eu quero aceder. E, portanto, o que vocês vão fazer com o cliente é uma coisa muito, muito simples de linha de comandos, em que vocês simplesmente indicam qual é que é o servidor de DNS ao qual querem fazer esta pergunta, indicam qual é que é o domínio que querem visitar, por exemplo, o abc.com, ou o que seja, vamos dizer que isto aqui é o abc.com, e tem um SP, tem um SS. Vocês dizem, eu quero fazer uma pergunta a este servidor que está aqui e quero saber qual é que é o tipo de records MX do abc.com. Pronto, e a ideia é que este cliente vai correr em linha de comandos e simplesmente vai aceitar esses argumentos. Vocês podem meter mais se acharem conveniente, podem meter um argumento se querem que eu corra em modo debug ou não, ou seja, a única diferença com o modo debug é que vocês, além de todas as funcionalidades normais da operação, vocês também vão imprimir no ecrã todos os eventos que acontecem, ou seja, a introdução de uma query, o envio de uma query, a recepção da resposta da query, tudo isso será impresso no ecrã. E, portanto, quando vocês enviam uma query, isto podem pegar naqueles exemplos de código que eu deixei no Discord e simplesmente pegarem na parte do DP, ou seja, tudo isto que vai fluir entre o cliente e os servidores vai ser em DP. Portanto, vocês têm a liberdade de escolherem qual é que é a porta de cada um dos servidores. Podem utilizar a mesma para todos, acho que IP. E, portanto, neste caso, não precisam de estar a complicar as coisas. Este SP, o que é que vai ter que fazer? Portanto, esta parte será a parte mais completa do trabalho. Portanto, o SP, quando é inicializado, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é pegar num fecheiro de configuração para vocês conseguirem saber aqueles parâmetros de SOA Retry, SOA Refresh e também saberem quais é que são os records que este SP deve ter. E, portanto, vocês vão ter um fecheiro em que vão ter isso tudo indicado. Portanto, vocês têm isso no enunciado, exatamente como é que deve estar indicado. E, portanto, a primeira coisa que este SP vai fazer é pegar neste fecheiro. Isto até pode ser parte do argumento que vocês passam quando executam o programa que vai representar um SP. E a primeira coisa que ele vai fazer é pegar nesse fecheiro, conseguir fazer o parsing. Esta parte do parsing provavelmente é das coisas que dará mais trabalho nesta primeira fase. Portanto, vocês vão ter que pegar neste fecheiro, lê-lo linha a linha. Os comentários que vocês têm, ou seja, coisas a começar com um cardinal, vocês querem ignorar. As linhas vazias, vocês também querem ignorar. Portanto, vão ter que ter esse cuidado. As coisas vão estar separadas com os passos e, portanto, já agora deixem-me só pegar no enunciado, também é mais fácil, se calhar, estar a falar com o enunciado à frente. Deixem-me só passar isto. Está aqui. Ok. Portanto, o vosso fecheiro será uma coisa deste género, em que vocês vão ter coisas do género. Onde é que está? Deixa-me só ver uma coisa acima. Ok. Isto é o fecheiro de conferência, está aqui. Ok. Portanto, o vosso fecheiro será uma coisa muito simples deste género, em que ele pode ter comentários. Neste caso, por acaso, não tem nenhuma linha vazia, mas podia ter. E, portanto, vocês vão ter aqui todos estes detalhes. Ora, vocês podem quase fazer copy-paste do que está aqui. Por exemplo, na parte em que vocês indicam, se ele vai ser o servidor primário de um domínio, ele necessariamente terá que ter pelo menos um servidor secundário. Portanto, a regra que nós impomos no trabalho é que tenha 2 ou mais, e, portanto, ele terá detalhes deste género, em que vocês vão indicar o endereço de IP, seguido da porta de atendimento desse dispositivo. Se vocês utilizarem sempre a mesma porta, esta parte aqui podem ignorar e podem facilitar, já que são vocês que escrevem este fecheiro de configuração, vocês não têm também que estar a complicar e estar a meter portas diferentes, não, podem sempre utilizar a mesma e nesse caso vocês podem simplesmente omiti-la como está aqui. E, portanto, vocês podem definir uma regra que se não estiver lá a porta, então é 5.000. Ou então podem simplesmente não ter regra nenhuma, simplesmente espetarem sempre 5.000, porque sabem que como são vocês a escrever os fecheiros, nunca vai lá estar nenhuma porta discriminada. E, portanto,
Eu estou a começar aqui um bocado pelo meio, não devia, mas pronto, é o que é. Vocês vão ter a definição dos servidores secundários, vão ter também onde é que está a base de dados com os records disponíveis neste domínio. Portanto, neste caso é o example.com. Vocês podem simplesmente nomear o vosso ficheiro de nome do domínio e depois .db, ou podem nem meter nenhuma extensão, não há problema nenhum. Depois, uma coisa que está a dar muita confusão no pessoal, que é este DD. Pronto, este DD é o quê? Este DD vai ter duas funcionalidades diferentes conforme vocês estejam a falar de um DD record num SP ou num SR. Portanto, no SR vou deixar mais para a frente, até porque o SR, na verdade, não é requisito desta primeira fase. E, portanto, este DD faz o quê no SP? Isto quer dizer que apenas este endereço, que está aqui discriminado, portanto, vocês vão ter o nome do domínio, vão ter DD e depois vão ter o endereço. Este endereço é o único endereço que tem a legitimidade para fazer queries sobre este domínio. Ou seja, qualquer dispositivo que envie uma query para saber informação do example.com, este dispositivo tem que chegar, pronto, ele inicialmente vai pegar nisto e vai carregar isto para a memória. Portanto, vai ter uma variável qualquer com esta informação. Ele tem que aceder a essa informação e tem que verificar se o dispositivo que me está a fazer uma query para este domínio corresponde ao endereço que ele tem aqui. Portanto, se não corresponder, ele não vai conseguir responder. Portanto, essa é a regra que nós impomos. Portanto, isto é quase uma garantia de segurança que os vossos records não são distribuídos por utilizadores que não tenham legitimidade para fazer essa query. Depois, vocês vão ter um ficheiro de log. Portanto, esse caso do ficheiro de log vou falar um bocadinho mais à frente, mas pronto, ele está aqui discriminado que vocês vão ter uma diretoria específica onde ele deve ser guardado. Depois, vocês vão ter vários tipos de log. Vocês veem aqui duas entradas. Um vai ser específico para queries e eventos relativos a este domínio. Por exemplo, tudo o que aconteça relativo ao example.com deverá ir para este log. E depois vocês vão ter um log geral, ou seja, tudo o que seja eventos que não queiram dizer nada relativamente a algum domínio, vocês vão ter uma coisa genérica. Ora, em termos de logging, este vai ser o que já vai dar mais problemas. Porquê? Porque nestes aqui, dado que é só relativo a um domínio, vocês geralmente não vão ter concorrência. Já neste aqui, que é partilhado por todos, vocês vão ter que ter esse cuidado. Ou seja, vocês necessariamente, para a escrita deste log, vão ter que ter controle de concorrência. Porque vocês podem ter vários eventos a acontecer ao mesmo tempo e podem ter várias threads a tentar escrever no mesmo sítio ao mesmo tempo. Ora, isso não vai correr muito bem se vocês não tiverem locks, que vão ficar com mensagens escritas a meio e depois começa o início de outra mensagem que não tem nada a ver com essa. E por isso, vocês aqui vão ter que ter um bocado de cuidado, vão ter que ter um lock, isto provavelmente vai ser a nível global no vosso SP, que vão ter que aceder antes de conseguirem escrever aqui. Portanto, tenham cuidado com isso. Se tiverem várias coisas a acontecer ao mesmo tempo, o que vai acontecer é fecheiros completamente garbled, em que vocês têm coisas a começar pelo meio que não têm nada a ver umas com as outras. Finalmente, vocês vão ter quais é que são os endereços dos STs. Ora, isto para a primeira fase não é incrivelmente relevante. Podem já começar a fazer se quiserem e também faz sentido que vocês tenham noção do que é que faz um ST. Ora, um ST, em termos de hierarquia de DNS, vai ser o ponto. Ou seja, vocês... Ok, vou começar a rabiscar isto, mas tem que ser. Ok, deixem-me só aumentar isto. Pronto, em termos de hierarquia de DNS, o ST vai equivaler ao ponto, ou seja, isto vai ser a raiz de qualquer endereçamento a nível de DNS. O que quer dizer que vocês logo abaixo, portanto, este ST apenas vai ser igual a um SP, ou seja, vocês vão ter um servidor que vai ter vários domínios em baixo, portanto, neste caso o ST não terá servidores secundários, mas é a única diferença, em que vocês por baixo vão ter qualquer coisa ponto, ou seja, vocês podem ter aqui o ponto coisas, ponto, e podem ter o ponto, pode ser cenas, ponto. Ou seja, estes domínios estão abaixo deste ponto, ou seja, vai ser este ponto
que terá a legitimidade para dar informação, por exemplo, quais é que são os name servers, tanto do ponto coisas como do ponto cenas. E, portanto, essa será a informação que ele, será a única informação que ele terá. Por exemplo, este ponto não poderá ter, por exemplo, records MX de ponto. O ponto em si não tem absolutamente nada, simplesmente é um servidor em comum em que vocês podem ir buscar informação sobre vários domínios que estão apegados a ponto. Ou seja, vocês no vosso cliente podem, por exemplo, ir fazer questões a este ST, sem problema absolutamente nenhum. Mas a única informação que ele vos poderá dar será a informação que está diretamente abaixo dele. Ou seja, se depois estes domínios tiverem coisas para baixo, o ST não vai ter informação sobre isso. Ele vai ter informação diretamente abaixo. Ou seja, a única coisa que ele vos pode dizer é quem tem legitimidade para responder a coisas que estejam aqui em baixo vai ser este servidor. E se ele tiver o record NS deste servidor, essa vai ser a resposta que ele vos vai dar. Mas pronto, isto só para dar uma ideia de qual é que é a estruturação que vocês têm a nível de DNS. Para esta primeira fase, vocês não precisam de fazer a parte hierárquica. Novamente, podem, se quiserem, começar a fazer coisas da segunda fase, mas isto não é requisito. Vocês podem ter apenas um domínio destes e fazer as coisas apenas com esse domínio. A minha recomendação é que comecem já a pensar mesmo na parte da estruturação de como é que vocês vão buscar estes elementos aos fecheiros e os metem numa base de dados. Portanto, isso vai ficar em memória e é conveniente que vocês comecem já a pensar em como é que isto vai ficar organizado quando eu tiver várias coisas para baixo. Ou seja, como é que vocês acedem, como é que vocês enviam essa informação quando vos é pedida. Pronto, mais coisas que eu tinha aqui a ver. Portanto, neste momento está mais ou menos falado do fecheiro de configuração. Pronto, isto é a primeira coisa que o SP, quando é inicializado, vai verificar. Portanto, vocês vão passar esta informação toda para a memória e depois vão ver qual é que é a base de dados relativa ao domínio do qual vocês são o servidor primário. E, portanto, a segunda coisa é vocês virem a este fecheiro. Portanto, quando vocês veem este segundo fecheiro, vocês vão ter uma definição mais ou menos como esta, vocês quase conseguem fazer copy-paste disto e modificar os nomes para os vossos domínios. Não há necessidade de estarem a fazer as coisas completamente de raiz, podem reaproveitar o que já está feito. Aliás, o exemplo está aqui exatamente para isso. E, portanto, analisando um bocado o que é que vocês têm. Portanto, vocês vão ter que chegar aqui, ler as coisas linha a linha e conseguir fazer o parsing destas coisas. Pronto, isto dá um bocadinho de trabalho, mas acho que em termos de programação não é difícil, simplesmente demora tempo. E, portanto, analisando cada uma destas entradas, logo a primeira coisa que vão ter é este arroba com o default à frente. Pronto, isto é quase uma macro em que vocês, à frente disso, vão ter um domínio. Isto quer dizer que sempre que vocês encontrarem arroba pelo meio deste fecheiro, vocês podem substituir por example.com. Isto é simplesmente para terem um fecheiro que está um bocadinho mais organizado, em vez de estarem a repetir 500 vezes example.com. Vou ter um fecheiro mais pequeno e, em princípio, será um bocadinho mais legível. E, portanto, vocês podem literalmente substituir todos os arrobas por example.com quando estiverem a fazer o vosso parsing. Vão ter aqui um TTL default. Este TTL default vai servir para quê? Portanto, vocês em todas as entradas que vêm aqui, aparece TTL no fim. Isto quer dizer que, quando vocês enviam esta informação a alguém que tem legitimidade para fazer essa query, vocês vão indicar que esta informação é válida. Neste caso está aqui 86.400, vamos assumir que isto está em milissegundos, vocês têm legitimidade de mudar isto como quiserem, mas pronto, durante 86 segundos vocês têm esta informação e ela é válida. Portanto, isto já será uma coisa mais para a segunda fase. Portanto, eu, quando falar do SR, eu vou falar um bocadinho mais do TTL. Acho que não vale a pena estar a meter a carroça um bocado à frente dos bois, estar a falar do TTL agora. Mas pronto, só para terem noção de isto será a validade de cada um destes records. E, portanto, logo o primeiro, vocês têm o arroba. Ou seja, isto diz respeito a coisas dentro do domínio do example.com. Neste caso, ele está a indicar qual é que é o servidor primário. Tem aqui o nome desse servidor e depois tem a validade. Portanto, isto é toda a informação que vocês ficam no próprio SP. Isto nunca vai para lado nenhum, a não ser quando vocês enviam a informação para o SS. Depois, vocês têm a informação de quais é que são todos os name servers
que têm autoridade sobre este domínio, ou seja, estes 3 servidores têm legitimidade para conseguirem enviar informação relativa a este domínio. Portanto, esta informação, como vamos ver a seguir, isto vai em todas as queries que são feitas, quando a resposta é dada, esta informação vai lá sempre. Agora, temos aqui uma situação em que vocês têm um subdomínio, ou seja, também é possível que o arroba apareça a meio, não é bem a meio, mas apareça junto com mais informação. Ou seja, isto é o equivalente a vocês terem smaller.example.com. O que quer dizer que este domínio que está aqui está abaixo do domínio em que vocês estão aqui a falar. Ou seja, é o equivalente a nós termos neste desenho, estamos a falar, por exemplo, estamos no domínio .coisas. E vocês têm aqui um ABC. Isto está muito bem escrito, eu sei, mas é o que há. Ter aqui um abc.coisas. Ou seja, é uma coisa que está abaixo. Isto, por acaso, não devia ter 2 ramos aqui de fixação. Ou seja, se for feita uma query a este SP do example.com sobre alguma coisa referente a smaller.example, ele vai responder com este name server, ou seja, é ele dizer, eu não sei informação sobre esse domínio, mas este gajo que está aqui provavelmente sabe. E, portanto, o que ele vai indicar será este nome. A seguir, vocês têm os records da MX, que diz respeito a servidores de e-mail, e depois tem aqui uma parte em que vocês têm os A-records referentes a isto tudo. Um A-record é exatamente a conversão entre um nome e um endereço de IP. Porque o que vocês têm aqui em cima é a conversão de um tipo de record para um nome. Ou seja, vocês só com isto não conseguem aceder a absolutamente nada. Alguém que receba isto, a próxima pergunta que vai fazer vai ser, mas quem é este ns1.example.com? E é nessa altura em que vocês vão reparar aqui uma coisa, isto é extremamente importante, que é, este ns1 não tem um ponto no fim. Ou seja, isto quer dizer que este endereço não está completo. Desta maneira, vocês aqui, quando tem ns1, isto na verdade é ns1.example.com. Ou seja, vocês quando não têm nada no final, completam sempre com o que tem no default, ou o equivalente a terem aqui um arroba no final. E, portanto, quando alguém vos pergunta pelo ns1.example.com, se pedirem o A-record disso, o que vocês têm que conseguir fazer, e isto vai modificar um bocado a estrutura que vocês escolhem para implementar uma base de dados destas, é que vocês têm que ser capazes de, quando vos pedem o A-record disto, vocês conseguirem fazer a ligação deste ns1 ao que está aqui. E, portanto, a ideia é que, quando vos pedem o A-record disso, vocês consigam responder com este endereço de IP. Isto vai mudar um bocado a maneira como vocês organizam as coisas, mas têm que estar preparados para conseguirem responder a este tipo de perguntas. Portanto, provavelmente a maioria fará uma coisa tipo um dicionário, uma hash table, mas não é a única solução para isto. Há outras, podem ser boas ou não. Também recomendo que falem com os vossos docentes antes de se meterem a implementar coisas que podem não ser a melhor coisa e até podem ser mais complicadas de implementar do que uma solução simples, porque a parte de procura de query não vai ser a coisa que vai contar mais nestes trabalhos, portanto não percam demasiado tempo a otimizar isso, porque provavelmente não vai ser muito contabilizado. A ideia é só que vocês consigam implementar a lógica, e isso em si já é bastante trabalho. Finalmente, vocês vão ter aqui outros tipos de records. Isto também tem chegado bastantes perguntas acerca dos share-names. A questão dos share-names é muito simples. Isto simplesmente é um alias, ou seja, vocês quando recebem uma query, por exemplo, deixem-me ver, pode ser, se vocês receberem uma query de ns1.example.com, é direto, ou seja, vocês chegam aqui e, isto corresponde a ns1 e está aqui o endereço de IP. Quando recebem, vocês podem receber uma query que seja sp.example.com, e vocês não podem simplesmente chegar aos vossos A-records, ver que ele não consta aqui e dizer, não existe. Não, vocês também têm que verificar nos CNAMEs se ele por acaso não é um alias. E o que vocês chegam aqui e conseguem ver é que se me disserem SP, eu na verdade posso interpretar isso como sendo NS.
E, na verdade, um pedido da record por sp.example.com é um pedido por ns1.example.com. E, portanto, a resposta que vocês dariam nesse caso seria este ns1. Pronto. Esta parte de resolução de queries não tem que estar a 100% para esta primeira fase. Eu recomendo que esteja pelo menos a 50, 60. Ou seja, vocês podem ter um sistema em que vocês, na verdade, enviam uma dummy query desde o cliente para o servidor, em que vocês não têm o cabeçalho completamente feito, a query não está a 100%, mas o ESP está preparado para dar sempre a mesma resposta, só para vocês garantirem que existe comunicação entre um dispositivo e o outro. Vocês podem fazer isso, mas eu acho que compensa, nesta primeira fase, terem já a parte das queries mais ou menos implementada, porque isso vai-vos salvar muito dispêndio de tempo na segunda fase. Porque na segunda fase vocês vão ter 30 mil outras coisas para fazer e têm que escolher alguma para começarem a fazer agora. Essa eu acho que é das mais importantes, até porque garante que o vosso sistema realmente está a funcionar. Portanto, se conseguirem ter isso a 100% para esta primeira fase, espetacular. Se for a 50%, está fixe. Agora tentem ter pelo menos isso. Mas pronto, de qualquer das maneiras, voltando um bocado ao início, o cliente vai fazer estas perguntas diretamente ao endereço de IP que vocês indicam no executável. Portanto, vocês se indicarem o endereço de IP do SP, é para lá que ele vai, mas vocês também têm a liberdade de escolher, afinal, querem enviar a query para o SS. Tudo bem. Portanto, o SS deverá estar à escuta exatamente na mesma porta. E, portanto, vocês têm a liberdade de escolha entre qualquer um dos endereços que esteja na topologia. Agora, o dispositivo depois tem que ser capaz de saber se tem legitimidade para fazer essa pergunta ou não. Ou seja, vocês, a partir do momento em que têm o SP a funcionar, ou seja, ele tem toda esta informação já em memória, e, portanto, vocês podem utilizar e devem utilizar a mesma estrutura de dados em todos os sistemas. Portanto, vocês não têm que ter uma estrutura de dados para os servidores primários, uma estrutura de dados para os servidores secundários e uma estrutura de dados para os servidores de resolução que depois vêm na segunda fase. Não, pode ser toda a mesma e deve ser, porque vocês assim conseguem ter um tipo de interação que é genérico, em vez de terem cuidado de, estou no SR, tenho que fazer as coisas desta maneira. Não, podem fazer as coisas da mesma maneira em todo lado. A ideia é que, por exemplo, a vossa estrutura de dados seja apenas um módulo, vocês podem reutilizar em todos os dispositivos. E, portanto, este SP, vamos assumir que ele tinha um dicionário com a informação toda, ele vai aceder a esse dicionário quando recebe alguma query, por exemplo, do cliente. A coisa também que está a suscitar bastantes dúvidas é o funcionamento do SS. Portanto, o SP em si é self-contained, ou seja, ele vai buscar o seu fecheiro de configuração, depois vai buscar a base de dados e, nesse momento, ele tem que estar disponível para receber queries acerca do seu domínio, neste caso, o abc.com. Já o SS, não. O SS, a única informação inicial que ele vai ter vai ser qual é que é o seu domínio e qual é que é o endereço de IP do SP desse domínio. Ou seja, a única informação que ele tem é quem é que é este gajo aqui e qual é que é este domínio que está aqui em cima. E, portanto, o SS não vai pegar no ficheiro de base de dados que o SP tem. Não, o SS vai, e pronto, isto normalmente o SS estará do outro lado do mundo para vocês garantirem, portanto, também houve essa confusão. Para facilitar, houve muita gente que meteu o SP e o SS dentro da mesma rede. Acho que para efeitos de demonstração funcionaria. Obviamente que é importante ter noção que um SP nunca estaria na mesma rede local de um SS, porque o SS existe exatamente por motivos de redundância. Ou seja, a energia vai abaixo, vocês ficam sem net no SP, é importante que o vosso domínio continue a funcionar, porque há pessoas que querem aceder ao vosso site ou aos vossos serviços. E, portanto, o SS, que pode estar do outro lado do mundo, estaria então responsável por responder às queries que o SP neste momento está em baixo não consegue responder. Portanto, se eles estiverem no mesmo domínio e a net for abaixo, o vosso serviço morre na mesma. Portanto, a ideia de vocês terem o SS no outro lado da topologia é exatamente esse. Se calhar dificulta um bocadinho vocês depois fazerem a apresentação, mas faz sentido. E, portanto, este SS tem apenas essa informação. Portanto, como é que este SS vai conseguir obter informação suficiente para conseguir responder às queries do cliente? Portanto, a primeira coisa que ele vai fazer é
inicializar uma ligação TCP. Portanto, novamente, podem utilizar o código que eu forneci no Discord. Está basicamente o groundwork feito para que vocês consigam fazer isto, em que vocês vão ter, neste SP, vocês vão ter pelo menos 2 serviços. Um deles vai estar à escuta na porta UDP, neste caso 5 membros, vocês têm a liberdade de escolher o que quiserem, e o outro vai estar à escuta na porta TCP. Vocês aqui podem utilizar outra porta qualquer também, têm legitimidade para utilizar o que quiserem. Vamos assumir que é 6.000. E essa porta vai ter uma funcionalidade completamente diferente do atendimento de queries UDP, em que nessa porta vocês vão tratar da transferência de zona, em que o SES inicialmente vai inicializar uma conexão TCP e toda a comunicação que existe entre um SES e o seu SP respectivo vai se dar dentro dessa conexão TCP. Não existe UDP absolutamente nenhum entre o SP e o SES, isso é apenas para queries de DNS de cliente para o servidor. E, portanto, este SES vai inicializar a conexão. O SES deve ser capaz de enviar essa conexão para uma thread específica, porque ele tem que conseguir, não só estar a atender pedidos UDP, mas ele pode estar a ter vários pedidos de transferências de zona ao mesmo tempo. Portanto, eu por acaso aqui tenho um SES, mas se tiver 2 ou 3, não faz muito sentido que vocês estejam a transferir a zona para um e os outros estejam à espera, porque neste caso vocês vão ter para aí 20 records ou coisa do género, mas podiam ser 100.000. E portanto, como são processos que podem demorar bastante tempo, o ideal é que vocês sempre que recebam um pedido de transferência de zona, independentemente de ele ser bem sucedido ou não, portanto, vocês chutam o trabalho lá para dentro. E portanto, a solução que eu vos dei também já tem isto em conta e já tem um serviço de TCP que consegue servir vários clientes em simultâneo sem que isso afete a capacidade de receberem novos pedidos. E portanto, este SP, ao inicializar esta ligação, vai receber um pedido do SES, eu se calhar também ponho um bocadinho mais para baixo, acho que já não preciso disto, vou apagar esta coisa. Este SP vai receber um pedido para a sua versão da base de dados. E, portanto, isto será aquela variável SOA serial que vocês vão ter inicialmente quando abrem a base de dados. E, portanto, vamos assumir que esse SOA serial inicialmente é, vamos dizer, 1 ou qualquer coisa. Ou seja, vocês no SES vão ter também uma variável que vai medir qual é que é a versão da sua base de dados que ele neste momento vai ter. Vocês podem começar isso a -1 ou coisa do género, só para garantirem que a primeira vez que vocês comunicam com o SP a verificar qual é que é a versão da base de dados, que necessariamente a do SP seja mais recente. Portanto, vocês conseguem garantir isso com -1, 0, ou pronto, o que quiserem. Desde que garantam isso, está ok, porque a primeira vez, como vocês não têm base de dados nenhuma, vocês têm sempre que ir buscar a base de dados do SP. E, portanto, o que é que vai acontecer? Vamos fazer aqui um diagrama temporal em que vocês deste lado têm o SES e deste lado têm, deixa-me só meter isto do outro lado só para estar em conformidade com o que temos em cima. E, portanto, o SES, a primeira coisa que ele vai fazer é o pedido de qual é que é a versão da base de dados. O SP vai responder, neste caso, vamos dizer que é a versão 1. Vai responder, por exemplo, com a versão 2. E o SES aqui vai ver, ok, isso é mais recente ou mais antigo do que eu tenho. E neste caso, como ele vai ter -1, ou 0, ou o que queira, ele vai ver, ok, isto é mais recente. E então aí o SES vai dizer, ok, tipo, aqui um ok, John, ok, eu quero receber essa base de dados. A próxima coisa que o SP vai ter que enviar é quantas linhas a sua base de dados tem. E, portanto, vamos assumir que ele diz-lhe tem 10 linhas. O SES, então, vai dizer, ok, podes começar. Aqui vocês têm duas escolhas. Vocês podem não esperar que o SES vos diga que recebeu, podem começar a enviar logo, ou então podem esperar por um segundo ok. Ambas funcionam. Esta aqui é um bocadinho mais bem comportada, em que vocês têm a certeza absoluta que o SES já recebeu o número de linhas que vai receber. Do outro, poupam um pacote. Acho que não faz grande diferença para um lado e para o outro. E, portanto, a partir disso, vocês vão pegar naquela base de dados que construiu inicialmente a partir do ficheiro e vão começar a enviar as linhas uma a uma, em que vocês devem meter como
como prefixo o número da linha. Ou seja, vocês para cada uma das linhas vão indicar, por exemplo, a linha 4 e depois têm a designação do que lá está. E pode ser qualquer uma das linhas que vocês têm na vossa base de dados. Portanto, pode ser, por exemplo, example.com, NS e depois o nome do registro. Em que vocês, em cada um destes, o SS, cada vez que recebe uma linha destas, vai ver se este número corresponde à linha que ele estava à espera. Por acaso, isto é TCP, ou seja, ele necessariamente vai receber sempre as coisas pela mesma ordem. O protocolo vai se encarregar disso. Portanto, vocês aqui, se quiserem simular um erro, vão ter propositadamente que espetar lá um número errado, porque senão isto vai correr sempre bem. Portanto, a ideia é que vocês tenham uma versão ligeiramente diferente disto, ou que estejam prontos na apresentação, para modificar um bocadinho o vosso código para conseguir introduzir erros. Senão, vocês nunca vão ver erro absolutamente nenhum e vai correr sempre tudo bem. Portanto, para demonstrarem que ele consegue reagir a um erro, vão ter que ser vocês a induzir esse erro. E, portanto, a partir do momento em que o SS recebe todas as linhas, vamos assumir que isto correu tudo bem, ele vai também apontando quantas linhas é que recebeu. E, portanto, no final, ele vai ter que comparar e ver se realmente recebeu, neste caso, 10 linhas. Se tiver recebido 10 linhas, está tudo ok, ele guarda isso em memória e a estrutura na qual ele guarda, tal como eu tinha dito anteriormente, deve ser igual à que nós temos no SP. E, portanto, a partir do momento em que o SS tem essa estrutura de dados em memória, o funcionamento do SP e do SS é exatamente o mesmo. Ou seja, o SS, quando responde a uma query, vai a essa base de dados em memória e consegue responder mediante isso. É exatamente o mesmo funcionamento que o SP tem. E, portanto, eles podem estar à escuta na mesma porta e ter exatamente o mesmo funcionamento. A única diferença é que este SS, por si só, não vai conseguir ver atualizações dessa base de dados. E, portanto, essa é outra coisa que vocês vão ter que fazer, em que esta base de dados que vocês veem aqui ao início, ela em runtime pode ser alterada. Ou seja, eu decidi e agora modifiquei aqui uns registros e agora digo que afinal a versão desta é a versão 3. Ora, este SP apenas vai verificar a base de dados ao início, quando é lançado. Portanto, quando isto é modificado em runtime, o SP não vai ter noção absolutamente nenhuma disto. Ir atualizar a sua base de dados. Portanto, ele vê que esta base de dados é mais recente e ele vai querer fazer o upgrade. E, portanto, vocês fazem exatamente o mesmo funcionamento, só apagam a outra base de dados anterior, que ela neste momento já não tem validade. E, portanto, vocês vão ter uma variável, que é o SOA, acho que é o refresh, ou é o refresh ou o retry, não tenho certeza, mas pronto, isso está enunciado, em que vocês esperam esse intervalo de tempo, ou seja, vocês vão ter que ter uma thread só à espera para conseguir fazer estes pedidos. Portanto, vocês podem fazer uma coisa muito, muito simples, tem uma thread que literalmente só tem um sleep e quando acorda, lança uma nova thread só para fazer esta transferência e enquanto isso já se meteu em sleep outra vez. Portanto, vocês assim conseguem garantir que, independentemente do tempo que esta transferência demora, que vocês, passado essa way retry ou essa way refresh segundos, conseguem fazer um novo pedido um pedido a este SS. Quando ele recebe a resposta, não vai guardar informação absolutamente nenhuma. A única coisa que vocês vão ter que fazer é implementar, portanto, assumindo que o modo debug está ativo, vocês imprimem no ecrã todos os records que receberam como resposta à vossa query. Falando então no modo debug, o modo debug é obrigatório. O modo normal, em que vocês apenas escrevem as respostas que recebem, portanto, não vão escrever todos os eventos que acontecem, por exemplo, o envio da query vocês não escrevem, se deu algum erro, portanto, a parte da mensagem que vocês recebem, vocês também não vão escrever isso, vão escrever só uma coisa mais amigável para o utilizador. No modo debug, vocês vão escrever absolutamente tudo, ou seja, o SP, quando recebe um pedido de transferência de zona, vai escrever no ecrã. Quando recebe uma query, vai escrever no ecrã. Se a query estiver mal feita, ele também escreve. Absolutamente todos os eventos que aconteçam, ele vai escrever. Vocês também devem fazer o fecheiro de logs. Ora, o fecheiro de logs, no geral, não vai ser mais do que vocês pegarem num fecheiro qualquer e cada vez que acontece um evento, vocês abrem esse fecheiro, escrevem lá como append. Se o fecheiro não existir, vocês criam e vão escrevendo todos os eventos que vão acontecendo enquanto o SP está a funcionar, por exemplo. Vocês também vão ter a mesma coisa no SS,
é a mesma coisa aqui no cliente. Portanto, isso tem que estar implementado em todos. O funcionamento dele deverá ser exatamente igual para qualquer um deles. A única diferença é que, por exemplo, o CL nunca receberá pedidos de transferência de zona, mas todas as coisas que vão acontecer no CL podem acontecer no SP, podem acontecer no SS. Portanto, vocês devem ter uma classe de escrita de logs genérica, em que cada vez que acontece um evento, vocês pegam no ficheiro, abrem, fazem append do evento que aconteceu, portanto, no formato que está estipulado no enunciado, portanto, isso não deixa mesmo margem nenhuma para que vocês se enganem, é o que lá está escrito. E acho que é a maneira mais simples de fazer o fecheiro de log. A única coisa que vocês vão ter que ter cuidado é que, por exemplo, vocês podem ter várias coisas, portanto, naquele fecheiro de log genérico, que não diz respeito a nenhum domínio em particular, vocês vão ter que ter muito cuidado, porque ele só vai, ele pode ser acedido por várias threads ao mesmo tempo. Vocês podem ter acontecimentos genéricos a acontecer ao mesmo tempo. E, portanto, aí, como eu estava a falar ao início, é conveniente que vocês implementem algum tipo de controle de concorrência, porque senão vão ficar com um fecheiro que não faz grande sentido. Por acaso estava agora a pensar, vocês podem receber vários pedidos de query para o mesmo domínio ao mesmo tempo. E, portanto, mesmo no fecheiro de logs normal, vocês vão ter que implementar controle de concorrência. Porque vocês podem receber várias queries para este domínio ao mesmo tempo, ou seja, vocês vão ter várias threads a tentar aceder ao mesmo fecheiro para tentarem escrever ao mesmo tempo. Isso não vai correr muito bem se não implementarem logs. Portanto, o ideal é que vocês tenham um lock para o fecheiro genérico e depois um lock para cada um dos domínios, por exemplo, deste servidor primário e deste servidor secundário. Portanto, cada um deles terá este controle de concorrência. Não estou aqui a mandar dúvidas, mas olha, viessem à ação. Continuando. Depois de receber uma query e apontarem as coisas nos logs, vocês devem fazer a transferência contrária, ou seja, enviam uma resposta aqui para o cliente e o cliente deve então escrever no ecrã os resultados obtidos dessa query. Portanto, nesta primeira fase, vocês podem ter apenas um domínio, portanto, não vão ter que ter a parte hierárquica, não vão ter que implementar cache no cliente. Acho que, essencialmente, é só isto que vocês vão ter que implementar para a primeira fase, ou seja, eu acho que é relativamente pouco. Acho que, em termos de programação, este provavelmente é o trabalho de ser mais fácil. Em termos de dificuldade, em termos de quantidade de coisas para fazer, provavelmente é o pior. Vocês têm mesmo muita coisa para fazer, mas eu acho que a programação de cada um dos elementos é relativamente fácil. Eu acho que o que custa mesmo é perceber estes conceitos. E se vocês perceberem isso, e chateiem-me à vontade se não perceberem alguma coisa, se houver algum tipo de movimento aqui no meio que não faça sentido ou que não achem que não está bem explicado no enunciado, estejam à vontade para me chatear, interrompam-me à vontade e mesmo depois desta sessão, então, têm perfeita legitimidade, mesmo que não sejam do meu turno, de fazer questões. Eu tento sempre responder no período de 24 horas, no pior dos cenários. E, portanto, neste sentido, acho que se fizerem uma coisa deste género, já têm uma primeira fase boa. Agora, há outra coisa também que convém não descurar, que é a importância do relatório. Portanto, o relatório não é só mandar screenshots do que está feito e rezar para que a outra pessoa perceba o que lá está, porque é assim, nós por acaso, estamos por dentro do assunto e com mais ou menos dificuldade conseguimos perceber o que é que vocês querem dizer, mas isto é um fator muito importante. Eu farto-me de falar disso nos meus turnos, o pessoal já está farto de me ouvir, mas é o que é, acho que é importante e eu não me vou calar até o pessoal perceber isto, que é importante que vocês consigam explicar estes conceitos para alguém que não faz a mínima ideia do que é que vocês estão a falar. Por exemplo, quando no meu estágio, muitas vezes faço coisas fantásticas, mas depois tenho que explicar isto ao meu chefe. O meu chefe não percebe patavina de Kubernetes. Eu vou ter que explicar isso de maneira a que ele perceba porque é que eu demorei uma semana a fazer uma coisa que para ele é fácil. E vocês têm que fazer exatamente a mesma coisa. Vocês, se lerem aquilo com os olhos de alguém que não percebe nada e continuam a fazer sentido, provavelmente não está bem explicado. Portanto, metam a vossa mãe a ler os vossos relatórios e se aquilo fizer sentido, fantástico, podem enviar. Enquanto não fizer, voltem ao drawing board, façam a explicação de outra maneira. Isto é uma coisa que o pessoal às vezes não percebe, que é assim, tudo bem, alguém que perceba DNS vai pegar nisto e mesmo que vocês expliquem mal,
A pessoa vai perceber, mas o objetivo de um relatório não é esse. O objetivo do relatório é que vocês consigam explicar isto bem o suficiente, que se eu não perceber DNS quando começo a ler o relatório, isto vai fazer o mínimo de sentido na mesma. E, portanto, sirvam-se de esquemas, de diagramas, de imagens, do que for preciso. De bom português também é uma cena fixe. E expliquem isto de maneira simples, sem andarem com 500 voltas. Não vale a pena fazer uma introdução de 3 páginas em que não digam absolutamente nada. Se fizer sentido ter 3 páginas, escrevam 3 páginas de introdução, mas de outro modo, poupem nessas partes, e nas partes em que for realmente específico para o funcionamento do vosso projeto, expliquem bem isso, que vão ver que a vossa nota vai melhorar imenso por causa disso. Só tem ideia que, o pessoal não lê os relatórios. Lemos. Às vezes queremos fechar os olhos, mas nós lemos. Por isso, não descurem a parte dos relatórios, não é só a parte de programação, obviamente isso é importante, e é importante que vocês tenham os vossos testes bem feitos, para que na apresentação vocês sejam capazes de demonstrar as vossas funcionalidades todas. Pelo menos falo por mim, a maneira que eu faço as minhas apresentações é simplesmente deixar-vos apresentar o que vocês quiserem, e vocês terem a liberdade de mostrarem tudo o que fizeram. E depois é que eu começo a chatear-vos com o que é que acho que está mal, o que é que acho que está bem, etc. Por isso, tenham uma apresentação já pensada, consigam demonstrar as coisas todas, e, por exemplo, se forem questões de demonstrarem erros, tenham, por exemplo, já fecheiros feitos com erros, para conseguir demonstrar isso na altura, sem estarem com muita confusão. E pronto, acho que, assim, o que eu tenho a dizer no geral é isto. Portanto, agora, se quiserem fazer alguma questão específica do que eu falei, ou questões que vocês tenham, mesmo no vosso projeto, que não saibam como é que podem avançar, como é que podem fazer, estejam perfeitamente à vontade agora. Portanto, podem escrever, podem falar. Se acharem que eu desenhei muito bem, também podem dizer, estão à vontade. Mas, agora o espaço é vosso. Eu estou disponível para dúvidas. Façam favor. Deixa-me só. Não sei se vou precisar, mas sou capaz. Eu claramente não estava a ignorar o chat. Ok, ainda bem. Até desculpa se eu estou a responder mais tarde, mas espero que ainda vá a tempo. Ok, faz sentido guardar os valores default, ou apenas servem para mudar onde aparece arroba ou TTL nesses jeitos? Não precisas de os guardar. Tu podes literalmente... mas eu vou explicar na mesma, porque pode haver alguém que não tenha entendido. Portanto, basicamente podes fazer um replace de todos os arrobas no documento pelo que vocês têm em default. E depois não precisam de guardar esse valor. Portanto, isso é só mesmo para vocês pouparem espaço e tirarem um bocadinho de ambiguidade ao que vocês têm escrito nos vossos documentos. Eu devo ter explicado isto mesmo muito bem, que não há de vez nenhuma. Ou isso eu expliquei tão mal que ninguém percebeu nada e pensou, eu nem sequer sei como fazer uma dúvida disso, não explicaste nada de jeito. Mas espero que não seja o último caso. Espero que isto seja simplesmente muito fácil, que toda a gente tenha apanhado uma seca. Isso é bom sinal. Ou então, pronto, se não tiverem à vontade para fazerem perguntas aqui, também têm perfeita legitimidade de mandar mensagem depois. Sei que o pessoal não gosta muito de colocar dúvidas em público, mas estejam à vontade. É assim, se não há realmente dúvidas nenhumas, podemos encerrar esta sessão. Vão poder revê-la, sim, em princípio está a ser gravado, pelo menos era suposto estar a ser gravado, e depois podem revê-la sem problema nenhum. Portanto, isto daqui a uns dias deve estar publicado no YouTube. Pronto, se é isto, então posso dar esta sessão como encerrada. Obrigado, Gonçalo. Tenham um bom fim de semana e para a semana a mais.